Olá, meu nome é Edson Santos e esse é o canal Muralhas e Muletas. Hoje nós vamos falar sobre aviação. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu estudava na escola para deficiente físico e o pai de um aluno era alguém super magnata, general, capitão do aeroporto do Bacaxiri, aqui em Curitiba, que é um aeroporto menor que pertence ao Exército. E aí, no dia do aniversário dele, ele levou a turma para o aeroporto e nós ficamos lá, conhecemos as aeronaves, conhecemos os aviões e passeamos de avião. Fizemos um passeio sobre Curitiba de aproximadamente uns 30 minutos, se divertimos, vimos pela janela, vimos cidades pequenas, foi muito bacana, porque com 8 anos você andando de avião naquele tempo, uau, era fora de série. Cheguei em casa, falei para minha mãe, nossa mãe, olha que legal, a gente foi no aeroporto, passeou, conheceu um monte de coisa e ainda andou de avião e foi muito bom. E a minha mãe, meu Deus, meu filho, o que você fez no avião? Você rezou pelo menos? Você pensou no que podia cair o avião? Falei, não, né? Eu não pensei numa coisa dessa. Pois então, o avião pode cair onde já se viu, tem que ter pelo menos, se tiver pelo menos uma pessoa no avião rezando, não tem problema, mas tem que ter alguma coisa, porque como é que é uma coisa daquilo ficar voando onde já se viu? Ficou na minha mente, aquilo ficou para sempre. Tem coisas que são indeléveis, né? Principalmente quando você é criança. No outro ano, no aniversário do menino, de novo nós fomos pro Bacaxiri. E eles avisaram antes. Então eu avisei para minha mãe, ó, mãe, amanhã de novo vai ter festa, aquele menino lá. Nós vamos lá pro aeroporto. A minha mãe, meu filho, não esqueça de rezar, não se preocupe, se tiver pelo menos uma pessoa no avião que esteja rezando, pronto, o avião não cai. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei responsável pelo avião não cair. Se o avião caísse, a culpa seria minha. Então, eu fiquei rezando o tempo todo, não me diverti, não olhei pela janelinha, fiquei ali. E o avião voou, fez tudo o que ele tinha que fazer, pousamos e deu tudo certo, graças a mim. Aí eu aprendi o seguinte, na vida você não pode só se divertir, você não pode só achar que tudo vai dar certo. Mas se você só rezar e só ficar pensando que o avião pode cair e que tudo depende de você, você não vai aproveitar nada dessa vida. Não vale a pena. Quando eu viajava muito, era o tempo que a TAM começou, os voos, inclusive. Pá, tinha bala que eles entregavam antes do voo sair, eles passavam champanhe. Ou seja, antes do avião decolar, a TAM já tinha gasto com o passageiro o que as companhias aéreas gastam no voo inteiro já. Né? Depois levantava voo, aí você escolhia o que você ia comer, que era muito legal. E volta e meia tinha uns voos que era de voo internacional que acabava fazendo o voo nacional. Num desses voos, a aeromoça chegou para mim e falou assim, pô, se o senhor quiser ir lá na primeira classe, se aqui tiver muito problema para o senhor, eu falei, claro que tem muito problema para mim. E aí eu fui na primeira classe e com isso eu aprendi a fazer carinha de triste. Eu entrava no avião e dizia, pô, não tem uma vaguinha lá na primeira classe? Aí as aeromoças davam uma olhada, às vezes tinha uma vaga, elas me passavam pela primeira classe e eu viajava de primeira classe feliz da vida. É claro que como a alegria de pobre dura pouco, em pouco tempo depois isso aí acabou, né? O pessoal de dentro já da cabine do avião não podia mais mudar uma pessoa para a primeira classe. Um dos meus voos internacionais, eu fui trabalhar em Angola, na capital Luanda. E como o voo passava por Lisboa, passava por Portugal, aí eu abri a passagem. Aproveitei, empresa pagando, abri a passagem e passei o final de semana lá em Lisboa. Quando eu fui pegar a próxima perna, que é de Lisboa para Luanda, eu cheguei pro cara que faz o check-in lá em Portugal e falei, ó, não me coloca na primeira fila, tá? Me coloca na segunda, na terceira fila, mas na primeira fila não, porque eu não gosto. Porque na primeira fila, para os voos domésticos, é aquela fila que fica de frente para a parede ali,
sabe? Você não tem banco na frente, você não consegue colocar a sua mala. E principalmente eu não consigo colocar as bengalas, as muletas em algum cantinho. Aí a aeromoça fala, não, o senhor me dá a sua bengala, e assim, quando o senhor precisar, o senhor só me chama que eu entrego. Para você ter uma noção de como é que é o deficiente físico entregar as muletas para alguém e esperar que ele venha trazer quando você precisar, pense o seguinte, você vai num restaurante, senta na sua cadeira, fica tranquilo, aí o garçom pergunta para você, o senhor está bem? Sim, estou. Aí o garçom pega uma corrente, amarra as tuas pernas, coloca um cadeado, trava, pega a chavezinha e mostra para você assim, quando o senhor precisar sair, é só me chamar que eu trago a chavezinha e abro. É mais ou menos a sensação quando eu entrego minhas bengalas aqui, minhas muletas, e aí eu fico no banco sem saber o que vai acontecer, sem saber se realmente alguém vai prestar atenção a hora que eu precisar. Daí, nesse caso, eu pedi, por isso que eu pedi na fila número 3. Quando eu entrei no avião, o pessoal que já fez, né, continuando um tempo, que eu estou vendo agora que basicamente chama-se classe executiva, já não tem mais tanta primeira classe, classe econômica. Você entrava bem no meio, bem na divisão entre a primeira classe e a classe econômica. E ia todo mundo para lá. Quando eu entrei, a aeromoça falou assim, não, o senhor vai para esse lado. É porque nos aviões internacionais, nos aviões que tinham primeira classe, as primeiras filas eram todas de primeira classe. E o cara ali do check-in de Portugal me colocou na fila número 3. Então eu fiquei na primeira classe. Sentei lá, fiquei tranquilo, falei, nossa, mas que alegria, o cara ficou de boa. E aí o avião começou a atrasar e aquele avião não saía mais. E aí você, quando é pobre e sabe que está errado, a primeira coisa que você pensa, quanto é que vai custar isso? Vão me cobrar, vão querer me cobrar a diferença, eu não tenho dinheiro, eu não sei onde é que vamos parar, vão me tirar daqui, vai ser uma vergonha do caramba, mas ali quietinho, né? Isso tudo por dentro. Por fora aquele ar de, nossa, mas pagamos tão caro por essa passagem e o avião não sai. Aí passou aí mais uma meia hora, pelo menos uma meia hora de sufoco. Na verdade, essa meia hora demorou aí uma semana, mais ou menos, para mim, que estava ali sentadinho, né? Daí saiu um aviso, senhores, resolvemos o problema, houve um passageiro que teve um problema aí no embarque, provavelmente é o que tinha comprado a passagem de primeira classe e não ia ter, porque acho que estava lotado, eu estava no lugar dele, eu não sei o que a empresa fez, mas eu fui tranquilo, viajei, tive meu voo internacional, de Lisboa até Luanda, de primeira classe, poltrona grande, uísque, vinho, menu para escolher o que você vai querer, uma aeromoça para atender 15 pessoas, é outro mundo, primeira classe é legal. Pena que custa 10 vezes o valor da classe econômica, senão eu viajaria mais de primeira classe. Uma outra coisa que aconteceu foi que eu estava em Manaus, era em Manaus ou Recife, e aí o voo doméstico deu problema, o avião teve problema e tinha poucos passageiros, talvez nem teve problema, talvez só pelo fato de ter poucos passageiros, mas eles informaram o seguinte, que a gente ia no voo internacional, nós poderíamos ir na primeira classe, já que perdemos o nosso voo doméstico. Maravilha! Quando pousa o avião, é aquele de 2 andares, escadinha para você ir lá na primeira classe. Nossa, vai subir todo sorridente, sentamos lá todo mundo, sentei no meu banquinho, aquelas banco que parece uma cama, larga, cabe uma pessoa e meia, tranquila ali na frente, andar superior. Pensa no primeiro andar do avião com 2 andares, né? Se troço voar, é impressionante, né? E aí tô lá, eu sentado, chega no moço e fala, o senhor não pode viajar aqui. Como eu não posso viajar aqui? Avisaram que a gente podia ir de primeira classe, quem perdeu o voo. Não, mas o senhor aí, como o senhor tem esse problema aí das bengalas, se der um problema, vai ficar muito difícil para o senhor descer a escada, descer a escadinha. Aí eu virei para ela, não aguentei, né? Eu falei, mas moça, veja o seguinte, se um avião desse tamanho tiver caindo, a primeira coisa que eu vou pensar vai ser, meu Deus, como é que eu vou fazer para descer a escadinha? Não dá, né? Eu falei, eu não vou sair daqui.
Ela falou, ah, mas aí não é possível. Eu falei, não, não saio daqui de jeito maneira. Quando é que eu ia ter outra oportunidade de fazer um voo daquele, né? Daí a mulher falou para mim toda brava, mas isso é por sua conta e risco. Eu falei, não tem problema, deixa na minha conta. E parece que o avião não caiu, não aconteceu nada, eu não caí da escadinha e eu tô aqui contando a história para vocês. Valeu, pessoal, e até a próxima.